Bom dia, a paz do Senhor Jesus. 8h31, já passamos um minuto. O que a gente passa agora, depois tem efeito no final da aula. Então vamos nos acomodar, nos aquietar, nos calar e orar. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Pai, nessa manhã, pela alegria e o privilégio de estar na sua casa, na sua presença. Mais uma vez, Pai, com expectativas de que a tua palavra, Pai, seja internalizada em nossos corações, mentes, para que possamos, Pai, estar firmes naquilo que somos chamados a fazer, não titubear nas nossas decisões e nem sermos envolvidos por engodos, por mensagens, ó Pai, distorcidas, sem fundamento, sem sustentação bíblica. Assim, Deus, te damos liberdade, mais uma vez, para ministrar ao nosso coração e me dá, Deus, a capacidade também, ó Pai, de falar em Teu nome. Coloca as Tuas palavras em minha boca e prepara o ambiente, Pai, propício para a propagação da Tua palavra. Assim nós oramos e nós agradecemos já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos lá. Então hoje nós estamos dando início à aula número 14. A aula 14 que está associada ao capítulo 12 do livro de Apocalipse. Então, na semana passada, nós vencemos a metade do livro, composto por 22 capítulos. Então, vencemos a metade e agora estamos já iniciando o estudo da segunda metade dos capítulos. Bem, mais uma vez, para ficar reforçado o conceito de que o livro de Apocalipse ele tem duas grandes divisões. A primeira foi vencida na semana passada, compreendendo os capítulos 1 a 11, e falam da perseguição do mundo contra a igreja e o juízo de Deus aos ímpios em resposta às orações dos santos. Já nos capítulos 12 a 22, eles falam da perseguição cruel do quarteto do mal. Então, quem é esse quarteto que já falamos também lá no início? Satanás, o anticristo, O anticristo é a besta do quê? Do mar ou da terra? Do mar, O falso profeta, a grande Babilônia, que é o sistema econômico, político, religioso, que busca poder e trazer engano, engodo, ou seja, distorcer valores. Então, a perseguição cruel do quarteto do mal, que ataca a igreja, e a vitória retumbante de Cristo e sua igreja sobre esses inimigos. Então, essa é uma mensagem clara do livro de Apocalipse e que nesse bloco agora será mais uma vez reforçado. Bem, na primeira divisão nós tivemos 3 sessões. Nós dissemos que as sessões elas são paralelas e elas são progressivas. Então falamos isso também em aulas anteriores. E essa primeira divisão ela possui 3 sessões. Então falamos dos 7 candeeiros, candeeiro representando o quê? As igrejas. Falamos sobre os 7 selos e sobre as 7 trombetas. Então agora nós teremos mais 4 sessões pela frente. A primeira, o quarteto do mal que ataca a igreja. O segundo, as 7 taças, enfim, depois dos 7 selos, das 7 trombetas, nós estamos nos aproximando às 7 taças da ira de Deus, o juízo de Deus sobre os ímpios. A vitória retumbante de Cristo sobre a grande Babilônia, o anticristo, o falso profeta, e a vitória final de Cristo sobre o diabo, os ímpios e a morte, a última a ser vencida, e os novos céus e terra. Então, é algo que caminha para o final nos 3 últimos capítulos do livro de Apocalipse. Em cada sessão, cobre-se, como já disse também, todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, entre o primeiro advento e o segundo advento de Cristo.
Tendo visto a cena do juízo final nos prelúdios, né? Então eu estou reforçando aqui uma palavra que talvez seja nova, né? Prelúdios, entenda-se, a ação preparatória contida aonde? No sétimo selo e na sétima trombeta, né? Agora, no capítulo 12, que vamos nos debruçar, estudar, voltaremos ao início da história, na primeira vinda de Cristo, né? Falaremos não da segunda vinda, mas da encarnação. Então, como eu já disse, né? São histórias, são sessões paralelas e progressivas, cada sessão contendo da primeira vinda à segunda vinda. Então, nós fechamos, né, o estudo anterior da sessão anterior com a cena do juízo final, ou seja, com mais uma, né, uma torção, né, ali na mão, na justiça de Deus sobre aqueles que não têm o selo de Deus, né? E nessa sessão nós voltamos, né, à primeira vinda de Cristo. E aí é o seguinte, relembrando, né, porque eu coloquei aqui uma palavra nova, prelúdio, né, não confundir com o seguinte: entre o sexto e o sétimo selos, e também entre a sexta e a sétima trombetas, houve um interlúdio. Então, prelúdio é uma coisa, interlúdio é outra. E aí, eu não estou bem certo se em algum momento, não na hora em que eu coloquei, apresentei, né, esse termo logo aqui no início, e até mesmo falando, né, no estúdio do capítulo 10 e 11, nos primeiros versículos do capítulo 11, sobre o interlúdio. Mas talvez, em algum momento, eu não estou bem certo se eu distorci o conceito de interlúdio, né, mas interlúdio, né, não é silêncio. Interlúdio é um intervalo, né, apresentado com propósitos. O primeiro interlúdio, ele salientou a segurança e a glória do povo de Deus perseguido. Então, é uma mensagem de consolo para a igreja, mostrando os santos em glória, ou seja, mostrando que aqueles mártires que morreram, né, falando, pregando sobre o evangelho, né, eles agora desfrutavam de algo inenarrável, algo de uma dimensão, né, bem agradável, né, para ser vista e ouvida, né? Então esse foi o primeiro interlúdio, o primeiro intervalo entre o sexto e o sétimo selos. E o segundo, que já estudamos, né, entre a sexta e a sétima trombeta, descreve uma mistura do doce e do amargo, né? Falamos sobre isso, ou seja, serve como uma preparação para as trombetas seguintes, mas enfatizando o quê? O lado doce, né, que é a soberania de Deus, enfatizando, né, a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas, e ao mesmo tempo o lado amargo para os ímpios, né, a iminência do cumprimento, né, dos seus planos, ou seja, daquilo que havia já repetidamente declarado, né, que iria ou que vai acontecer, né? Ainda relembrando, antes das 7 trombetas tocarem, houve silêncio no céu, né? E isso pode representar duas verdades: silêncio para ouvir as orações dos santos e silêncio como atitude de suspense, né, e tremor diante do julgamento de Deus ao mundo, né? Então, apenas reforçando, né, 3 conceitos distintos, né? Prelúdio, interlúdio e silêncio, né? Coisas que estão associadas a esse estudo. O tema principal da segunda divisão do livro é o mesmo da primeira, né? A vitória de Cristo e a vitória da igreja de Cristo, né? Contudo, aqui a luta do diabo e seus anjos contra a igreja, ela será mais renhida, mais intensa, né? O capítulo 12, ele nos revela 3 cenas. O dragão realiza 3 lutas, né? A luta contra Deus e o seu Messias, contra Miguel e contra a mulher, né? E obviamente que coerente com isso que eu acabei de escrever aqui em cima, né? Em todas as 3 lutas, ele sai derrotado,
né? Em todas essas 3 lutas ele sai derrotado. Então vamos lá. Então agora sim, debruçando aí na leitura dos 6 primeiros, eu fatiei, né, o capítulo 12, né, em 2 grandes partes, tá? A mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que se achando grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, a mulher e o dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele, no deserto, a sustentem durante 1260 dias. Entenderam? Agora vamos apertar a tecla SAP do entendimento, né? Então vamos lá. Bem, a descrição da mulher perseguida, né? Eu diria que essa mulher é o símbolo da igreja, né? Para a igreja católica, né? Eles entendem que essa mulher é o símbolo de Maria, né? Um símbolo limitado de Maria. Para os dispensacionalistas, né? Eles creem que essa mulher é a nação de Israel, né? Então, a gente já se debruçou, né, no início das 5 primeiras aulas, né, mostrando a diferença entre visões, né, que não são uníssonas, e destacando que na visão pré-milenista, pré-tribulacionista ou dispensacionalista, né, há um olhar bem atento à nação de Israel, né, ou seja, tratando de uma maneira distinta das outras visões que entendem, né, algo maior que se chama igreja, né? Então ali há ainda uma distinção. Então, para os dispensacionalistas, é o símbolo da nação de Israel, mas o significado mais coerente é interpretá-la como a igreja, né? Essa mulher está vestida do sol, ou seja, ela é gloriosa, ela é exaltada, ou seja, a glória, né, está presente nesta mulher, né, e ela é exaltada. Então a igreja reflete a beleza de Cristo. Então, ou seja, a gente vai observar agora que com outras características, com outras características extraídas dos versículos que nós acabamos de ler, né, que vão reforçar a identificação desta mulher com a igreja. Então a igreja reflete a beleza de Cristo. Ela reverbera o brilho da glória de Deus, né? Assim como o ouro cobria as tábuas de acácia no tabernáculo, a glória de Deus cobre a igreja, né? E aí, falando sobre a glória de Deus, é interessante observar, né, de que no Antigo Testamento, né, a glória de Deus ela não era algo permanente, ela era algo transitório e decrescente. Ou seja, Moisés, né, ele quando se encontrava com Deus, né, a glória enchia-o.
e depois, por conta da sua natureza pecaminosa, a glória de Deus ia diminuindo e um véu ele colocava, né? Então uma informação importante para a gente poder, né, entender, e aí a própria palavra de Deus vai reforçar isso, né, de que a manifestação da glória de Deus ela existia sim no Antigo Testamento, mas há na palavra de Deus, né, o entendimento claro, de maneira explícita, de que a glória, né, manifesta na nova aliança, né, ela é de uma proporção muito maior e crescente, né? E ali, ao invés de ser decrescente, né, a palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória, né? Então a glória de Deus, ela é algo permanente e crescente em nossas vidas. Terceiro ponto, essa mulher tem debaixo dos pés a lua. Ou seja, não estou inventando nada, né? Vocês leram comigo os versículos, então eu só estou ali fatiando, né, os versículos para poder reforçar a ideia da igreja. Essa mulher tem debaixo dos pés a lua, ou seja, ela exerce domínio. O cabeça da igreja é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. A igreja, ela está em Cristo, né? Ela é a noiva do Cordeiro. Ela está entronizada com Ele. Ela está assentada com Ele acima de todo principado e de toda potestade. Então, ela recebeu, né, autoridade sobre o diabo e suas hostes. E o seu domínio, né, ele não é político, ele não é econômico, mas ele é um domínio espiritual. Então, porque está, né, associada a Cristo, né, o cabeça, né, autoridade plena no céu e na terra, a igreja recebe isso, né? Então, debaixo dos seus pés, a lua, demonstrando o exercício do domínio, da autoridade que a igreja, né, nós, templos vivos do Senhor, temos sobre o diabo e as suas hostes, né? Essa mulher tem em sua cabeça tal. A igreja é vencedora. Ela está em Cristo. A vitória de Cristo é a sua vitória, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a vitória de Cristo é a nossa vitória porque somos co-herdeiros de Cristo Jesus. Então o que ele conquistou é por direito nosso também, né? Então a vitória de Cristo é a nossa vitória. A exaltação de Cristo é a nossa exaltação. A igreja é mais do que vencedora. A igreja triunfa com Cristo. Na mesma nuvem que Cristo vem, a igreja vai, né? Ou seja, demonstrando o valor da igreja, né? A igreja se assentará em tronos para julgar o mundo e os anjos, né? 5. Essa mulher está grávida. Ou seja, sua grande missão é dar à luz a Cristo segundo a carne. Deus preparou um povo especial para ser o veículo da chegada de Cristo, do Messias, ao mundo. E esse processo foi doloroso, ele foi sofrido, né? Houve muita lágrima, luta, perseguição, dor, muitas forças hostis e muitas artimanhas do dragão tentaram frustrar esse plano e destruir essa criança, né? Então Deus, ele protegeu o seu povo e na plenitude dos tempos, Jesus, ele nasceu, né? Então, essa mulher grávida, cuja missão é dar à luz a Cristo segundo a carne, né? Então, reforçando aqui, não uma visão limitada, literal, de uma mulher chamada Maria, na visão da Igreja Católica, mas, né, numa visão simbólica e mais ampla, com uma visão maior, né, a visão da igreja. Essa mulher é protegida por Deus da fúria do dragão, né? A igreja é protegida por Deus. Então, na visão dos católicos, né, o que está sendo dito aqui para a igreja vale para Maria. Então,
a mulher protegida por Deus. Maria foi protegida por Deus. Nós somos protegidos por Deus, né? Mas vamos ampliar a visão. É isso que eu quero dizer, tá? A igreja é protegida por Deus. Ela tem sido sustentada por Deus no deserto. E o deserto aqui não é um lugar geográfico, né, identificado no mapa. A igreja pode ser protegida até mesmo onde está o trono de Satanás e vencer o inimigo, né? Então, passamos pelo deserto, né? Passamos, e a igreja, ela é protegida no deserto. Então, mais uma vez, um termo que está nesses primeiros 6 versículos, que não deve ser entendido de maneira literal. Então, vamos lá. Né? A igreja é protegida até mesmo sobre... A igreja é protegida até mesmo onde está o trono de Satanás, né? E de onde é que eu tirei isso? De algo que a gente já leu. Aonde? Dentro do próprio livro de Apocalipse, né? Quando nós estudamos as cartas às igrejas, né? Então, na carta à igreja em Pérgamo, lá no capítulo 2, está escrito: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, né? E aí vai no versículo 17 trazer uma mensagem ao vencedor, ou seja, demonstrando claramente que a igreja, ela pode ser protegida até mesmo aonde está o trono de Satanás, e mais do que protegida, vencer, né, o combate contra o inimigo, né? Não há oposição maior que seja para o poder do Todo-Poderoso Deus a quem nós servimos. Essa mulher é protegida por Deus da fúria do dragão, né? O mundo não é o habitat da igreja. Nós somos peregrinos aqui. Nós não estamos em casa, né, nesta terra. Durante 1260 dias, foi o que a gente leu lá no último versículo, mais uma vez, um símbolo de todo o período da igreja, ela é protegida por Deus. Às vezes, não da morte, mas durante o processo, né? Não da tribulação, mas na tribulação. Né? A igreja recebeu essa mulher protegida. Estamos ainda falando da proteção de Deus. Então, em capítulos anteriores falamos do selo, que é uma proteção. Falamos que a igreja foi medida, que ela recebeu uma medida, né? E eu me lembro claramente que quando apresentei esse entendimento, né, ali havia a mensagem de Deus separando o santo do profano, né? E agora ela recebe asas, né? Então eu anunciei aqui o versículo 14, porque como nós lemos até o versículo 6, para que não fique apenas nas minhas palavras, né, e vocês acreditem naquilo que estou transmitindo, o verso 14 diz: e foram dadas à mulher 2 asas grandes, né, da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, né? Então, três ocasiões até aqui, né, mostrando ou reforçando, né, como Deus protege a sua igreja, né? Então, o selo é uma proteção, a medida separando o santo do profano é uma outra forma de proteção, né? Ou seja, fazendo com que aquilo que é iniquidade, aquilo que é ímpio, aquilo que é profano, receba a mão pesada de Deus, e a outra, né, tenha uma história totalmente diferente, né? E aqui a presença das asas também, né, mostrando essa proteção. Todos esses símbolos evidenciam que Deus protege o seu povo do poder do mal, né? Então fica clara a mensagem que é propagada por meio desses símbolos. Mais uma vez, símbolos, né? O livro de Apocalipse é um livro cheio de símbolos, e assim deve ser interpretado. A descrição do filho da mulher perseguida, né? Então, o filho da mulher é o Messias vencedor.
A descrição do filho não é em sua humilhação, mas sim agora no momento bem oposto, de sua exaltação. O filho que nasceu é o rei, que tem o cetro de ferro nas suas mãos, né? E o seu reinado, ele é universal e irresistível. O filho da mulher é o Messias que completou a sua obra. O versículo em questão, né, ele não menciona a sua obra expiatória. Porém, sabemos, à luz das Escrituras, que a exaltação, ela é um resultado de sua humilhação até a morte e morte de cruz, né? Então, Deus, ele exalta, ele honra os obedientes, os humildes, né? Então, aqui fazemos um paralelo como uma mensagem para as nossas vidas, né? Então, o Deus a quem nós servimos é um Deus que está atento a tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Como nós respondemos, né, à vida, às provações da vida, às tentações da vida, aos desertos da vida, né? E obviamente que ao contemplar a maneira como nós nos posicionamos, né, o Deus a quem nós servimos é um Deus de justiça, é um Deus que honra, é um Deus que exalta. Se o mundo vem para nos derrubar, se o mundo vem para nos humilhar, né, se o mundo vem para nos combater, né, nós precisamos entender que maior é o que está em nós do que aquilo que se levanta contra nós. E o que o Senhor espera de nós é não negociar com a carne e continuar marchando, avançando, perseverando, porque no tempo de Deus, Deus honrará, Deus exaltará, simplesmente porque estamos diante de um Deus que é fiel, não é mentiroso. O que fala, ele cumpre, ainda que o nosso tempo seja diferente do tempo dele. Então, Jesus foi exaltado porque se esvaziou de si, da sua glória, desceu como homem, carne e osso, com sentimentos, sentindo a dor, chorando, sentindo fome, passando pelas provações, a tentação no deserto, para cumprir o plano da redenção de Deus. E cumpriu com excelência, como referência para nossas vidas. E por isso, Deus o exaltou acima de todo o nome, né? Então, a exaltação, ela é reflexo, né, de uma vida de temor, de obediência à vontade de Deus. E Jesus cumpriu a vontade de Deus. O filho da mulher é o Messias que subiu ao céu para sentar-se no trono, né? Lemos isso no verso 5, tá dizendo que ele estava sentado no trono. Ele venceu o dragão na cruz e agora está no trono, governando os céus e a terra. Ele vai reinar até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A ascensão de Cristo é a vitória sobre Satanás, sobre o pecado e sobre o último inimigo a ser derrotado, que é a morte. Então agora vamos dar continuidade na segunda fatia que eu fiz do livro de Apocalipse, né, pegando dos versos 7 ao verso 17, que é o último versículo. Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo
e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele a sua tropa caída, né? Não é uma tropa de elite. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, né? Eles quem? Miguel e os anjos. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, né? Então essa é uma das certezas do diabo. Pouco tempo lhe resta. Continuando. Agora falando não mais falando sobre anjos pelejam no céu, né, contra o dragão, mas sim o dragão persegue a mulher, a igreja. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas, aquele versículo que nós lemos anteriormente. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os gestantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então vamos lá. A descrição do dragão, né? Então o dragão, ele é um ser pessoal, né? Assim como Deus é um ser pessoal, o dragão também é um ser pessoal. Ele não é um mito, ele não é uma figura lendária, ele não é folclórico, ele não é um ser impessoal, ele não é uma energia, né, negativa. Ele é um anjo caído, um ser que tem vontade, planos e estratégias. Mais do que isso, ele tem sentimentos. Por que eu falo isso? Porque ele está cheio de cólera, foi o que a gente leu no verso número 12, e permanentemente está irado contra a igreja, então ele tem sentimento. Mas ainda, ele tem inteligência, porque ele é capaz de seduzir, é o que mostra o verso número 4. E ele tem objetivos muito claros: perseguir o Messias, né? Ou seja, aquilo que foi propagado por meio do Messias, e a sua igreja que aceita as ordenanças, os mandamentos, o direcionamento dado pelo Evangelho de Cristo, né? O alvo principal é Cristo. Sua grande obsessão, olha lá, é devorar Jesus. O verdadeiro alvo do dragão não é a mulher,
Não é a igreja, mas sim o seu filho, Cristo. Quando a igreja sofre aflições, o diabo quer atacar o filho na igreja. A luta contra Cristo na igreja é a obsessão do diabo, porque ele é vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, né? Então, a obsessão do inimigo é destruir Jesus. Esse inimigo exerce influência universal, né? Por que eu falo isso? Por conta de 3 importantes características que nós lemos. A primeira é que ele tem 7 cabeças. E isso representa, né? Essas cabeças representam que ele exerce poder e grande autoridade de forma universal. Ele é o Deus desse século. Ele atua nos filhos da desobediência. Ele é o pai daqueles que vivem para fazer a sua vontade. Ele é o sedutor de todo mundo, né? Então, a primeira característica que demonstra, né, que dá uma amplitude da ação do inimigo, do dragão, são as 7 cabeças. Mas mais do que as 7 cabeças, ele tem 10 chifres. E isso simboliza a sua capacidade destruidora, né? Lá nas visões que já apresentamos no livro de Daniel, falamos, né, em algumas visões sobre chifre, poder, né? Então a sua capacidade destruidora. Ele é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Passagem importante que o Evangelho de João, no capítulo 10, verso número 10, reforça para nós, né? Independente da cara, já que ele é um ser multifacetado, o que está por trás dele, a verdadeira motivação, por mais que pareça bonito, por mais que pareça agradável, a motivação presente dentro dele é esta: matar, roubar e destruir. Além das 7 cabeças, dos 10 chifres, tem 7 diademas, que simbolizam que o seu governo é universal. A sua influência não se limita a um povo ou uma nação. Ela possui súditos em toda a terra. Ela tem um reino, né? Ou seja, de onde é que eu tirei essa ideia de que tem um reino? Aqui em Colossenses capítulo 1 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, né? Então isso dá uma ideia para nós, né, do reino do inimigo, né, do império das trevas. Vamos ampliar a descrição do dragão. Ele é um inimigo destruidor. Ao chamá-lo de um dragão grande, né, nós em um versículo estava escrito dois termos, né, grande e vermelho, né? Então, ao chamá-lo de um dragão grande, evidencia que ele é um inimigo terrível, destruidor, perigoso, né? Mas é também dito que ele é vermelho, e isso denota a sua capacidade de provocar destruição, morte. E essa descrição revela que o dragão, ele é assassino, ele é sanguinário, né? Ele é cruel. Então, esses 2 termos, né, demonstram uma característica, né, presente no inimigo, no diabo. A característica de ser um ser destruidor. Mas mais do que destruidor, ele também é sedutor. E sedutor em que área de atuação? Primeiro, no mundo angelical. Ele era perfeito, até que se achou iniquidade nele. Ele conseguiu enredar uma terça parte, né, com a sua cauda, derrubou 1/3 das estrelas para a terra, né? Não foi isso que a gente leu? Foi. Então ele conseguiu enredar 1/3 parte dos anjos que foram expulsos do céu. E esses anjos, ao invés de serem espíritos ministradores de Deus, se tornaram servos vassalos do diabo, né? Então, a característica sedutora primeiro dele veio no mundo angelical. Mas ele é o sedutor de todo mundo, né?
Ele foi o protagonista da queda de Adão e Eva no Éden. Para tentar nossos primeiros pais, ele usou o disfarce. Qual foi o disfarce que ele se apresentou? Serpente. A dúvida, qual foi a dúvida que ele lançou? Qual foi a dúvida? Não, você não pode comer mesmo? Dúvida. A inversão da palavra de Deus, o que o diabo falou? O que Deus falou? Se comer, morrerás. O que ele falou? Se comer, não morrerás. Então ele inverteu a palavra. E se ele inverte a palavra, ele nega a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Ele exalta o homem. Que maneira? Quando o diabo diz o quê? Se você comer, você conhecerá o bem e o mal. Ou seja, você poderá ser exaltado, ter um conhecimento que não lhe foi dado. Ele exalta o homem. Acusação contra Deus, né? E a sedução do homem. E a gente vê que isso aqui não é algo que está limitado naquele tempo. A gente vê claramente, né, o inimigo multifacetado, cuja estratégia é matar, né, roubar e destruir, se apresentando em diferentes cenários, em diferentes épocas, tempos, lugares, famílias, igrejas, trabalhos, para fazer a mesma coisa, se disfarçar, gerar dúvida, inverter a palavra de Deus, negar a palavra de Deus, exaltar o homem, acusação contra Deus, seduzir o homem, né? Então vejam que o que foi visto lá no passado continua ainda presente nos dias de hoje. Então, o dragão é um inimigo sedutor, né? Mais ainda, ele é um inimigo acusador, então ele é destruidor, ele é sedutor. Agora estamos falando de acusador. O dragão é mentiroso e acusador. Quem é o pai da mentira? O dragão, né? Ele acusou Jó, ele acusa os nossos irmãos. A sua acusação é ininterrupta, ele não descansa, ele não dorme, ele não tira férias, né? Ele é perseverante e ele tentou destruir o filho da mulher. Agora, ele quer destruir quem? A igreja. Porque destruindo a igreja, ele ao mesmo tempo está alcançando o seu objetivo primaz, que é Jesus. Ele pesquisa a nossa vida e não perde oportunidade para nos acusar. É por isso que eu digo para a igreja, o único que tem capacidade de sondar e nos conhecer por completo é Deus. Mas no momento em que a gente expõe, né, por meio de ações, sentimentos, palavras, o que está dentro do nosso coração, isso é alimento para que o inimigo possa trabalhar, né, e nos acusar, trabalhar para nos seduzir, trabalhar para nos destruir, trabalhar para nos acusar, né? O dragão é um inimigo adversário, né? Oponente. E Satanás significa isso, né? Adversário, opositor, oponente. Foi ele quem se opôs, né, aos profetas, aos sacerdotes, aos apóstolos, aqueles que foram seguidores de Cristo Jesus, aos que são seguidores, discípulos de Cristo Jesus, né? E há uma distinção entre ser seguidor e ser discípulo, porque ser discípulo é um nível de profundidade maior do que apenas ser seguidor, né? Naquela época, muitos seguiam Jesus, mas nem todos aceitaram a sua palavra, nem todos o reconheceram como Messias, nem todos acreditavam que aquilo era a manifestação do reino de Deus na terra, né? Então, seguidores como hoje existem, homens e mulheres que cumprem uma agenda
dentro das igrejas, mas que não são discípulos, que produzem muitos frutos, né, que vivem debaixo da obediência ao querer da vontade boa, agradável e perfeita do nosso Deus, né? Então, ele é adversário. Ele é um inimigo, como eu disse, que tem sentimentos, porque é alguém cheio de cólera, né? Ele está cheio de cólera por quê? Eu elenquei ali 3 fatos. Primeiro, porque ele foi, expulso do céu e ele sabe que resta pouco tempo. Segundo, porque não pode destruir o filho da mulher, Cristo Jesus. E terceiro, porque ele sabe que a igreja, ela é protegida pela mão de Deus, né? Então, por isso, ele é um inimigo cheio de cólera. Ele é um inimigo limitado. E aí chegamos a essa observação, óbvia, né? É um inimigo limitado. Limitado em que vieses? Primeiro, no viés do espaço, né? Uma limitação de espaço. O dragão não encontrou mais lugar no céu. Ele não pode tentar mais ninguém que está no céu. Ele foi atirado para a terra com os seus anjos, né? Então ele tem uma limitação na abrangência do espaço. Mas ainda, ele tem uma limitação de tempo. O diabo é uma serpente golpeada na cabeça, que está furiosa, sabendo que pouco tempo lhe resta, né? E que sua sentença, ela já foi lavrada por Deus. Em breve será lançado no lago de fogo. O diabo sabe que ele está derrotado, mas ele luta para que os homens não saibam. E por vezes até acreditem que podem destruir suas vidas, né? Por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento, né? E aí, né, ele ruge como um leão, né? E na verdade, pessoas que não têm o conhecimento, a intimidade, são enganadas a ponto de acreditar de uma força que seja uma força maior do que a que está dentro de si, né? Então ele é limitado no espaço, limitado no tempo e também limitado de poder, óbvio, né? Hoje muitos super enfatizam o poder do diabo, né? A demonologia, o estudo dos demônios, né? Está em alta, mas o diabo, ele é vencido por Cristo, ele é vencido pelos anjos e ele é vencido pela igreja. Então cabe a nós ter esse entendimento, mas mais do que ter esse entendimento, não manchar a autoridade que Deus nos dá para poder de fato sermos mais do que vencedores em todas as situações, não sermos humilhados, né, pelo inimigo que ainda vem a tripudiar contra as nossas vidas no momento em que no embate espiritual estivermos vivendo uma vida negligente e, consequentemente, né, sermos humilhados pelo inimigo, apontando como nós estamos vivendo a nossa vida espiritual, né? Então é importante a gente, né, entender que o inimigo já foi vencido por Jesus, pelos anjos, né? Mas a mensagem principal é que também o diabo é vencido pela igreja. Então, esse é o fim. Esse é o fim do diabo na luta conosco. Nem sempre a vitória é imediata. Jesus passou 40 dias até que fosse ali decretado o fim daquele embate. Não que ele tivesse perdido algum round. Ele não perdeu nem o primeiro, nem o segundo,
e nem o terceiro. O fato da luta demorar mais de um dia não quer dizer que o fim seja o mesmo, a derrota do inimigo. Então, com isso, a gente encerra a descrição do diabo, do dragão, e agora parte para o quarto item, que é a intervenção de Deus em favor da igreja nessa batalha contra o dragão, né? E aí, mais uma vez, eu falo sobre a ação protetora de Deus. A igreja está no mundo, mas ela não é do mundo. Ela é protegida no mundo. Deus preparou para ela um lugar no deserto, né? Então, verso número 6 diz: para que nele, ou seja, no deserto, a sustentem durante 1260 dias. As duas asas são como o selo de Deus que protege a igreja contra a fúria do dragão, né? Então, seja aonde for, aonde quer que Deus nos leve, né? Seja para A, B, C, o importante é que a mensagem esteja firme no nosso coração e entendimento de que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, né? E de que nós temos a proteção de Deus, independente do lugar que estivermos vivendo, o que estivermos vivendo, né? Então, essas certezas fundamentais, elas são importantes serem mantidas vivas no coração, para que as nossas decisões, elas sejam coerentes com aquilo que Deus espera de nós. Então, a melhor maneira de estarmos fortes espiritualmente é conhecendo a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, conhecer as promessas de Deus, entender o caminho de Deus para as nossas vidas, conhecer a pessoa de Cristo revelada na palavra de Deus, referência para as nossas vidas. E assim, nós estaremos fortalecidos e preparados para poder enfrentar os embates da vida, né? Então são coisas elementares, como a construção de uma casa. A fundação é algo mais importante, porque se a fundação for feita de maneira irresponsável, a casa tombará. E assim é a visão espiritual. Se a fundação espiritual da igreja do Senhor não estiver, né, excelente, não estiver firmada na rocha, se não estiver firmada em Cristo, ela sucumbirá diante das lutas que fazem parte da nossa vida. Deus não nos chamou, nos justificou para viver num paraíso nesta terra. Pelo contrário, nos chamou para testemunharmos Cristo Jesus, né? Aquilo que Ele fez e venceu, nós também vamos passar para mostrar ao mundo de que Cristo não foi apenas um personagem de uma história famosa, um personagem de uma história famosa que ecoa há mais de 2000 anos na humanidade, mas para mostrar que aquilo que Ele sofreu, nós também podemos sofrer e poderemos vencer. Havendo fracassado em seu esforço para derrotar Cristo, o dragão vai perseguir a igreja e lançar contra ela um rio de mentiras e perseguição. O dragão, cheio de cólera, vai pelejar contra os fiéis. Muitas vezes Deus os livrará na morte e não da morte, né? Já falamos sobre isso. A ação interventora dos anjos. A Bíblia diz que os anjos são valorosos em poder e executam as ordens de Deus. O arcanjo Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. E nessa peleja, no mundo espiritual, o dragão e os seus anjos, eles foram derrotados. O dragão e seus anjos não foram apenas derrotados, mas também expulsos do céu. E por causa da obra de Cristo na cruz, as acusações do dragão não têm nenhuma base
legal contra nós? Ainda falando sobre a ação interventora dos anjos. Essa luta no céu requer ser justaposta com uma segunda luta aqui na terra, em Apocalipse capítulo 19. Ambas as lutas terminam com a precipitação de Satanás. No versículo número 9, Satanás cai do céu para a terra. E no versículo 3 do capítulo 20, ele cai da terra para o abismo. Em ambos os casos, o juízo é executado por meio de um anjo. E eu botei executado, porque executado é diferente de decretado. Deus decretou e o anjo executou. Então, por isso que eu coloquei ali em negrito, sublinhado. Ainda hoje, os anjos são ministros de Deus que trabalham em nosso favor. Cristo ascendeu ao céu e assentou-se no trono. Somos informados que ele está no céu intercedendo por nós. Sua intercessão é plenamente eficaz. Nenhuma acusação pode prosperar contra os eleitos de Deus por quem Cristo morreu, né? A vitória de Cristo agora é vista e publicada, né? A vitória do Filho e a expulsão do dragão provocam proclamação de alegria no céu. Embora Cristo esteja reinando hoje, os agentes do mal ainda estão operando, mas então essa vitória será reconhecida plenamente, né? Ou seja, hoje, né, as forças do mal ainda se fazem presentes. Mas em um determinado momento da história, né, o quarteto do mal e a morte, todos serão derrotados, e tudo isso que hoje nos aflige, né, nada disto acontecerá. E fechamos com as armas da vitória da igreja sobre o dragão, né? A igreja vence o dragão por causa do sangue de Cristo. A morte de Cristo é a nossa vitória, né? A ressurreição simboliza a vitória sobre o pecado e a morte, né? O sangue de Cristo é a nossa arma mais poderosa. O seu sacrifício na cruz desfez toda a possibilidade de Satanás triunfar sobre o povo de Deus, né? Por isso que, para que ficasse mais claro aqui ainda o entendimento, né, eu coloquei o termo ressurreição, né? Porque, obviamente, que a morte, ela precede a ressurreição de Cristo. E é exatamente quando há a ressurreição de que há ali a manifestação de vitória sobre o pecado e sobre a morte. E por meio do que ela venceu? A igreja venceu através de Miguel, de suas próprias realizações? Claro que não, por meio do sangue de Cristo. O motivo da vitória sobre o dragão acusador é o sangue do Cordeiro. Não é o conhecimento do Cordeiro, não é a crença intelectual no Cordeiro, mas sim o sangue do Cordeiro que faz com que a igreja seja vencedora, né? Então, o que faz diferença na nossa vida não é conhecer Cristo, conhecer as características de Cristo e aquilo que Ele é capaz de fazer, como se fôssemos apenas estudiosos limitados. O que importa é termos comunhão, aliança, viver na prática o que Deus nos chama a viver. E aí sim, né? E aí sim nós vamos desfrutar do melhor desta terra e ver se contemplar diante de nós todas as promessas para a eternidade. A igreja vence o dragão por causa da palavra do testemunho. A igreja vence o dragão quando testemunha de Cristo, mesmo em face da perseguição e da morte. Ela prefere ser uma igreja mártir do que uma igreja apóstata. Ela prefere morrer a negar o nome de Cristo, né? Então, essa é uma mensagem que fica para nós, né? Não negociarmos com a carne aquilo que somos chamados a fazer. E por fim, em tempos difíceis, a igreja passa por uma grande tentação: suspender o seu testemunho, esconder-se numa toca
e viver de seus estoques até que voltem a raiar tempos melhores. Mas não é a igreja que hiberna que será vencedora, e sim a igreja que testemunha, né? O diabo e seus agentes, em suas fúrias, vão perseguir e matar os santos, mas estes vencerão o diabo e seus anjos no próprio ato de morrer por amor a Cristo. E assim, nós encerramos mais uma aula, né? A aula número 14, versando sobre o capítulo número 12 do livro de Apocalipse. Amém? Na semana que vem, nós vamos nos debruçar, provavelmente, em mais um capítulo, apenas o capítulo número 13. E assim, se fizermos um estudo, né, em cada semana apenas de um capítulo, né, nós temos ainda 10 semanas, o que configuram 2 meses e 2 semanas, algo do tipo, se eu não estiver errado, né? Então, mais ou menos 2 meses ainda pela frente, estudando Apocalipse. Semanalmente, eu tenho distribuído o PDF picotado, né, daquela aula do domingo. Eu só deixo claro para os irmãos, já falei com alguns, que quando acabarmos essa sequência do livro de Apocalipse, né, eu vou fazer uma juntada e depois vou transmitir um arquivo único em PDF sobre todo o estudo, a escatologia, parte 1, 2, 3, 4 e 5, e depois as aulas propriamente ditas sobre o livro de Apocalipse, para ficar resumido, reunido tudo num só documento, tá bom? Então fica essa mensagem para que a igreja possa, se quiser baixar e arquivar hoje, faça, né, como eu sei que alguns o fazem, mas saibam que no final poderão deletar tudo e ficar apenas com um arquivo, né, com um estudo completo do livro de Apocalipse, tá bom? Então vamos ficar de pé e orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos por esta manhã, por essa aula, pela comunhão, pela oportunidade de propagar a Tua palavra, a Tua verdade, e confortar, Deus, os nossos corações diante daquilo que os nossos olhos já estão vendo, os nossos ouvidos estão ouvindo, e aquilo que ainda está por vir, que será mais intenso do que hoje estamos vivendo, Pai. Mas conforta o nosso coração saber que Cristo vencerá e a Tua igreja fiel também assim vencerá. Continua, Deus, cuidando de nossas mentes e corações para não nos desviarmos para a direita e nem para a esquerda, e a chama, a motivação, Pai, para estudar a Tua palavra esteja cada vez mais viva dentro de nós. Assim nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.